Boa noite àqueles que estão acompanhando essa nossa transmissão ao vivo. Desejo as boas-vindas. Espero que tenhamos um debate caloroso, um debate agradável com relação ao tema resistência e solidariedade. Então, nós estamos no quarto debate do ciclo de debates Construindo Resistência e Solidariedade. Esse ciclo de debates é organizado pelos comitês de resistência e solidariedade que estão atuando nas regiões oeste e sudoeste do Paraná, de modo mais específico, nos 5 municípios onde nós temos campus da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu sou a professora Rosângela Maria Pontilli, sou docente da UniOeste, atuo no campus de Cascavel e leciono no curso de Ciências Econômicas. Entretanto, eu resido no município de Toledo. E no Comitê de Resistência e Solidariedade, eu tenho participado das atividades do município de Toledo, e neste comitê eu represento a UniOeste, o Sindicato dos Docentes da UniOeste. Na noite de hoje, temos então 4 convidados que irão participar conosco. Antes de nós iniciarmos a fala dos nossos convidados, eu gostaria de recitar a seguinte frase: Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Essa frase foi citada por Dom Pedro Casaldáliga, um bispo progressista que atuou em favor dos empobrecidos, em favor da classe trabalhadora durante toda a sua vida e faleceu nesse último dia 8 de agosto. Então, fica aqui a nossa homenagem a Dom Pedro Casaldáliga, este homem que sempre foi a favor da resistência e da solidariedade. Os comitês de resistência e solidariedade foram criados logo no início dos casos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Foi uma iniciativa do Sintioeste, Sindicato dos Servidores da UniOeste, que elaborou uma carta fazendo um convite para que outras instituições sociais, sindicatos, movimentos, pudessem atuar em uma frente de trabalhadores em favor da resistência e da solidariedade. O nosso papel da resistência diz respeito a uma atuação firme diante de todas as iniciativas que tentam romper com os direitos dos trabalhadores e reduzir, piorar, no caso, as condições de trabalho de todos os trabalhadores, sejam eles trabalhadores, servidores públicos ou trabalhadores da iniciativa privada. E em relação à solidariedade, temos trabalhado para estimular a solidariedade de classe, uma vez que nós sabemos que mesmo os trabalhadores com renda mais baixa têm diante de si famílias em situação de extrema vulnerabilidade, famílias que muitas vezes realmente não têm com o que se alimentar. E a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 aumentou o número de famílias nesta situação, e para aquelas que já estavam em situação difícil, a sua condição econômica pode ter piorado ainda mais. Então, no dia de hoje, nós estamos propondo um debate em torno da causa da resistência da classe trabalhadora e da solidariedade de classe que nós estamos propondo a partir dos comitês de resistência e solidariedade. Então, nós temos aqui participando conosco a Andressa Fracaro Cavalheiro, que é presidente da ADUFB, Associação dos Docentes da UniOeste de Francisco Beltrão, e participa do Comitê de Resistência e Solidariedade de Francisco Beltrão. A Marlene da Silva, que é secretária-geral do SER Toledo, Sindicato dos Servidores Municipais de Toledo, e participa do Comitê de Resistência e Solidariedade de Toledo. O Johnny Luckman, que é da coordenação do CAPA,
Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, e participa do Comitê de Resistência e Solidariedade de Marechal Cândido Rondon. O Paulo Roberto Sezekowski, presidente da Assessoar e coordenador do Fórum Regional de Entidades e Movimentos Populares do Campo e da Cidade do Sudoeste do Paraná. Também participa do Comitê de Resistência e Solidariedade de Francisco Beltrão. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco, participando desse debate. E nós vamos fazer, então, 3 rodadas de perguntas, nas quais cada um de vocês terá 5 minutos para apresentar a sua resposta, apresentar a sua reflexão. E na nossa primeira rodada de perguntas, nós gostaríamos que cada um colocasse qual o papel da sua instituição no Comitê de Resistência e Solidariedade, e mais do que isso, a instituição que vocês estão representando no dia de hoje, qual tem sido a atuação dessa instituição junto à classe trabalhadora, junto à população como um todo. Então, eu vou seguir aqui a ordem que eu utilizei para apresentar os nomes de vocês e peço que a Andressa seja a primeira a responder essa questão. Andressa, ativa o áudio, por favor. Não ouvimos. Jean, nosso assessor técnico, poderia dar uma ajuda. Você desativou o mudo, né, Andressa? A Andressa está perguntando se ela sai e entra. O Jean disse que sim, Andressa. Então, né, para dar esse tempo para a Andressa retomar a conexão dela, então eu passo a palavra para a Marlene. Marlene, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Quero saudar todos vocês. É um prazer estar aqui nesse dia, nessa noite, né? A gente vai emendando todos os horários de trabalho. Mas, assim, falar do Comitê de Solidariedade em um momento de crise, de pandemia, e também em um momento em que nós estamos encarando, né, atualmente, que é toda a questão do desrespeito com o próximo, né, do egoísmo. Então, assim, há uma grande disputa, né, quando a gente trata de solidariedade, de amor ao próximo, né, de ajuda ao próximo, e ao mesmo tempo um outro grupo, né, que dissemina o ódio, né, e acha que a vida é menos importante do que o dinheiro, né. Então, assim, qual o papel, como a nossa entidade Sindicato Sertoleiro se envolveu em todo esse processo? Bem como a Rosângela citou, houve um convite, né, se nós teríamos interesse em participar deste momento. E, com certeza, o Sindicato Sertoleiro, por ser uma entidade participativa e ativa dentro dos movimentos sociais, sempre buscando essa integração, nós não poderíamos ficar de fora. E nós passamos a participar do comitê, tanto no sentido de você arrecadar, quanto de você também poder levar, né, essa ajuda a algumas famílias. Dentro da nossa realidade, setores públicos municipais, nós tivemos algumas questões de famílias que precisavam, sim, da ajuda deste comitê. Embora muitos acham que o servidor público ficou recebendo seu salário, que não era necessário uma ajuda, mas as pessoas esquecem que cerca de 50% ou mais dos serviços públicos, dos trabalhadores do serviço público, recebem faixa ali de R$ 1.200 de salário ou menos. E muitas dessas pessoas, em suas famílias, alguém perdeu um vínculo empregatício, né? Principalmente aqueles que faziam um trabalho autônomo.
Então, houve sim a dificuldade financeira, e nós podemos, através do comitê, né, poder contribuir e ajudar não só a família dos nossos servidores públicos, mas outras famílias também, para poder amenizar um pouquinho o impacto financeiro que se deu diante dessa pandemia. E também serve para nós fazermos uma reflexão, né, que neste período também encontramos muitas famílias que já estavam esperando uma ajuda fazia muito tempo, né? E é claro que a gente não pode atribuir toda essa responsabilidade para este comitê. A gente percebe que o Brasil, o mundo, principalmente a nível de Brasil, a gente precisa muito de investimento em políticas públicas para poder atender, né, essa população e essa família. E para algumas famílias, por mais ruim que a pandemia foi, mas foi devido a essa questão da pandemia que conseguiu aí alcançar, talvez, ou ter acesso, né, a uma cesta básica e outros serviços que alguns procuraram o comitê e a entidade também. Eu vou testar meu microfone. Okay. Vocês conseguem me ouvir agora? Eu não vou nem mexer nele. Uhum. Obrigada, Marlene, pela sua fala, pela sua participação. Destacando aqui que esse debate, que é o 4º debate do ciclo de debates Construindo Resistência e Solidariedade, tem a novidade de uma intérprete de Libras acompanhando as nossas apresentações. A nossa intérprete de Libras é a Verônica Oliveira. Verônica, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua colaboração neste nosso debate. Então, eu passo a palavra agora para a Andressa. Fica à vontade, Andressa. Muito obrigada, boa noite a todos, especialmente aos que nos acompanham aí pelo Facebook. Eu sinto muito pelo problema do áudio, mas enfim, tecnologias, né? E agradeço também o convite para que a gente possa, então, debater, conversar um pouco a respeito da resistência e solidariedade. Eu começo, então, falando um pouquinho sobre a ADUFB, né? A ADUFB é a única subseção da ADUNIOeste, né? A ADUNIOeste foi criada no ano 2000, logo depois da greve, né, da grande greve dos 6 meses, né? E a ADUFB foi criada no ano seguinte, né? A priori, a nossa história não é muito voltada para o externo, né? A ADUFB, ela inicialmente é criada pensando em oferecer algumas comodidades aos docentes, né? Por exemplo, um plano de saúde com uma taxa melhor, enfim. Mas, obviamente, com o passar do tempo, todas essas questões também são, obviamente, perseguidas e contempladas, mas não são mais únicas, né? Então, agora a nossa associação faz parte da direção da ADUNIOeste, então estamos envolvidos aí em todas as atividades da ADUNIOeste, inclusive participando das reuniões com os grupos, com as outras universidades públicas, com as outras universidades estaduais do estado. Bom, antes do comitê, a ADUFB, numa reunião, numa Assembleia Geral, aceitou a proposição de uma das nossas colegas, né, para que a gente, então, tão logo soubemos aí dessa questão da pandemia, pudéssemos nos organizar para ajudar. Então, a ADUFB, durante os 2 primeiros meses de pandemia, março e abril, por conta própria, doou cestas básicas para a ação social aqui do município de Francisco Beltrão, doou uma cesta básica por associado, né, e isso por 2 meses. Nesse período, a gente foi contatado aí pelo professor Alfonso Klein, que nos contou dessa ideia dos comitês, e nós, então, pensamos que seria uma boa forma, e talvez uma forma ainda
mais eficiente, né, de colaborarmos com essas pessoas cuja situação econômica é desfavorecida, né, seja porque já era desfavorecida antes, seja porque ficou muito desfavorecida em função da pandemia, especialmente quando algumas das nossas cidades fizeram lockdown, né, que durou um determinado período. Então, nos integramos aí às ações do comitê. Eu participo do comitê, como bem dito pela Rosângela, mas muito mais do que eu, a nossa representante direta no comitê é a professora Marina, né, que também é da direção da ADUFB, e a nossa ideia, enfim, é colaborar sempre para que possamos efetivamente resistir a tudo que tem acontecido. Obrigada. Obrigada, Andressa, pela sua participação. Ressaltando, então, que os comitês de resistência e solidariedade mantêm uma conta corrente para o recebimento de doações em dinheiro daquelas pessoas que gostariam também de partilhar um pouco daquilo que tem com as famílias vulneráveis e em condições, em situações de extrema pobreza. Será disponibilizado na nossa tela, um por vez, as contas correntes de todos os nossos comitês. Cada comitê tem uma conta corrente particular para que nós possamos fazer o controle, fazer o acompanhamento, e cada comitê tem suas particularidades na organização dessa solidariedade. Aí, daqui a pouco, a gente vai explicar um pouquinho mais a respeito disso. Passo a palavra agora, então, para o Johnny. Johnny, fique à vontade. Valeu, Rosângela, muito obrigado. Agradeço novamente o convite feito pelo Alfonso, e também gostaria de cumprimentar as pessoas aqui que estão presentes, também nos acompanhando, e também os camaradas que estão aqui debatendo essa temática essa noite. Então, destaco para vocês que eu faço parte de uma organização chamada CAPA, Centro de Apoio e Promoção de Agroecologia. Contudo, essa organização faz parte de uma organização maior chamada Fundação Luterana de Diaconia, com sede em Porto Alegre, que também congrega junto o COMIN, que é o Conselho de Missão entre Povos Indígenas. Então, essas três organizações hoje são uma grande organização que atua na perspectiva aí da defesa dos direitos. Nós temos um trabalho bem específico com grupos socialmente vulneráveis, com famílias e pessoas da agricultura familiar, da agricultura camponesa, com indígenas, com quilombolas, com pescadoras e pescadores, catadoras e catadoras de materiais recicláveis, produtoras e produtores de empreendimentos da economia solidária, enfim, grupos de mulheres e grupos de jovens. E mais especificamente, o CAPA vem trabalhando com a pauta e com um objetivo mais central desde a sua criação na década de 70, com uma proposta de trabalho voltada para uma agricultura mais sustentável. Na época, lá, quando nasceu, tinha até um nome que era agricultura alternativa. Mas, contudo, aí, com os movimentos que surgiram aí ao longo dos anos, e a agroecologia, propriamente, também foi um movimento que nasceu e propriamente veio do campo popular a partir da década de 90, com as grandes manifestações, com os grandes encontros, aí final da década de 80, enfim, com a nossa saudosa Ana Primavera, que foi uma precursora da agroecologia no Brasil. Então, o CAPA também acabou trazendo essa perspectiva e levantando essa bandeira da agroecologia como entendimento que a gente tem e desafio, porque nós estamos aqui de passagem nesse mundo e também precisamos cultivar essa terra de maneira saudável para que as outras gerações possam ter as mesmas condições que nós temos, né? E esse modo predatório que existe hoje, que se replica
tanto na cidade, mas também no campo, de uma maneira bem agressiva, ele não é sustentável, né? Então, o CAPA nasceu um pouco nessa perspectiva de trazer uma alternativa de vida diferente para as famílias agricultoras do campo, com um viés muito mais focado numa agricultura sustentável, e que essas famílias também tivessem as mesmas condições, ou condições dignas, de estar inseridas num contexto social também, né? Então, assim, viver no campo, mas viver também com muita dignidade, né? Produzindo alimentos, produzindo comida saudável. E essa perspectiva da temática propriamente da segurança alimentar, ela esteve basicamente desde a nossa base de criação, né? Porque falar em agricultura e não falar em segurança alimentar, ela é contraditório, né? E falar na qualidade desses alimentos, propriamente, também é um tema que está diretamente conectado com uma agricultura mais sustentável ou agroecológica, como é o modelo e a proposta que a gente trabalha com as famílias. Enfim, essa temática, então, da segurança alimentar, ela vem caminhando sempre em conjunto com o trabalho desde o nosso início da nossa história. E eu quero dizer para vocês que, assim, a aproximação com o comitê, ela veio justamente nesse período agora de pandemia, onde a gente teve onde se acentuou esse abismo que separa as pessoas ricas das pobres, né, onde é que a gente tem constata um enriquecimento muito grande das pessoas que já são ricas, né, e acaba tendo o inverso das pessoas mais pobres, né, e o contexto e o agravamento da crise hoje, que a gente sofre na questão da saúde, causada pela pandemia, é basicamente nesse grupo mais vulnerável, né? Então, tivemos ações, nós estivemos muito preocupados em buscar ações que pudessem atender às demandas onde é que a gente constatou que tinha ameaça, de fato, e vulnerabilidade de fome. Então, nós temos hoje um contexto, uma organização que está distribuída com uma presença mais forte no sul do Brasil, e nós identificamos dentro do nosso público de famílias acompanhadas, assessoradas, de forma direta e indireta, que tinham cerca de 4.000 famílias em risco de fome, né? Isso é uma situação muito delicada, muito preocupante e que nos move muito. É a solidariedade que faz a pele falar mais alto, arrepiar e a gente, de fato, se movimentar em ações que procuram buscar alternativas para que a gente possa romper essas condições, né? E lamentavelmente, a gente volta para o mapa da fome diante de uma situação, um agravamento da fome que já vinha aparecendo sinais nesse país, e o agravamento, então, ocorre justamente no momento de pandemia. Então, fizemos ações aqui em conjunto com o comitê, no contexto aqui do oeste do Paraná. Temos um CAPA também no sudoeste do Paraná, em Verê, que também participa do comitê de Francisco Beltrão. Enfim, e nesses dois contextos tivemos aí ações e muitos trabalhos em conjunto, muitas ações paralelas, e conseguimos também captar recursos de organizações que a gente pôde fazer uma distribuição significativa de alimentos, né? Bom, nesse contexto aí, ainda só para ir compartilhando, nesse momento inicial, de atuação nos 3 estados, nós tivemos aí hoje uma somatória de mais de 60 toneladas de alimentos por meio de cestas básicas que se transformaram em comida para essas vidas dessas pessoas, né? Elas chegaram aí para mais de 2.000 famílias no contexto aqui dos 3 estados do Sul, né? Então, e claro, aqui a gente teve aqui no nosso cenário aqui uma atuação muito mais direta com as famílias indígenas de Guaíra e Terra Roxa, onde a gente vive talvez uma das maiores violações de direitos indígenas no contexto nacional, né? Então, nós direcionamos as ações aqui em conjunto com o comitê para essas famílias que estão aqui no nosso território, né? Bom, acho que de uma maneira inicial é um pouco isso o que a gente vem trabalhando aqui para contextualizar. Obrigada, Johnny, muito obrigada. O Johnny comentou a respeito das comunidades indígenas que receberam essa ajuda do Comitê de Resistência e Solidariedade, então, ressaltando que comunidades indígenas
nós temos representantes de comunidades indígenas, representantes de comunidades quilombolas, representantes de movimentos estudantis, que também fazem parte do Comitê de Resistência e Solidariedade, e têm atuado conosco nessa linha de frente, aí, de representação de todas as classes sociais que estão presentes nas nossas regiões Oeste e Sudoeste. Passo a palavra agora para o Paulo. Paulo, fique à vontade. Então, eu gostaria de estar, primeiramente, cumprimentando aqui os companheiros, companheiras, né, que estamos aqui nesse debate, né, a Rosângela, a Andressa, a Marlene, também a Verônica, né, e o Johnny, né, que hoje está lá no CAPA em Rondon, né, mas também esteve aqui no Sudoeste, né, Johnny, grandes lutas e batalhas aqui na região, hoje está contribuindo lá, então já nos conhecemos aí há algum tempo, né, das lutas. Então, dizer assim e falar um pouco nesse início, então, da Assessoar, né, que é a Associação de Estudos de Assistência e Orientação Rural. A Assessoar aqui na região sudoeste do Paraná, então, ela foi constituída, fundada em 1966. Então, 10 de fevereiro de 1966, aí se fundava, então, essa entidade, né, que no ano que vem, então, completa aí seus 55 anos de existência aqui na região sudoeste. Quando a gente fala, e vou tentar aqui trazer, nesse primeiro momento, alguns elementos, quando a gente fala de resistência, né, eu acho que no decorrer aqui da nossa conversa, do nosso diálogo, a gente vai conversando, vai dialogando, né, e falando também da solidariedade. Mas quando se fala de resistência, e Assessoar, ela nasceu, né, dentro desse berço da região sudoeste de grandes lutas, né, que teve aqui. Então, se nós formos voltar um pouco na história, né, a luta dos colonos, a luta dos poceiros em 57, né, aqui nessa região sudoeste do Paraná, que lutaram, que defenderam as suas terras no momento que as grandes companhias, os jagunços, né, queriam tirar essa terra desses agricultores, dessas famílias que aqui estavam, né? Então foi uma luta bastante grande que aqui na região sudoeste, que nos traz toda essa história da luta pela terra, pela sobrevivência. Então, se nós formos analisar, e eu trago esses elementos, vamos dizer assim, para chegar nesse momento que nós temos hoje e nos também fortalecer, nos animar para esse momento que viemos enfrentando dessa pandemia, da retirada de direitos, né? Isso nos fortalece porque também mostra que teve muita luta, né? Se nós pegar a revolta, aquilo que eu falei dos colonos, dos poceiros, né? Resistiram, defenderam. Se não fosse essa luta, a região sudoeste do Paraná, de repente, não era habitada pela agricultura familiar hoje. 90% das propriedades no sudoeste do Paraná, elas estão abaixo de 20 hectares. Então, elas são da agricultura familiar. Se não tivesse tido essa luta, né, com certeza que as companhias, os grandes grileiros de terra tivessem vencido, ela não seria uma região de agricultura familiar. Então, por isso que eu trago esses elementos. E dentro disso, né, em 66, um grupo de jovens, né, da Pastoral da Juventude, ligada à igreja, aos padres belgas, né, que nasce a Assessoar. Então, ela nasce a partir de um grupo de jovens, né, com apoio aí dos padres belgas, em plena também ditadura militar. Então, teve aí uma grande luta nessa região, né, e por isso que eu trago esses elementos para a gente ir dialogando e nos fortalecer quanto luta nesse momento. Então, a partir daí, também, onde nasce a Assessoar, né, a Assessoar que hoje ela trabalha, então, específico nesse momento, então, e também no decorrer da história, a formação política, né? Então, dentro da nossa atuação quanto entidade, a formação política, a agroecologia, né, que também é uma linha de ação, né, da Assessoar, trabalha toda essa questão da produção de alimentos saudáveis, a agroecologia, e também a educação do campo, a educação pública. Então, esses três linhas que a Assessoar tem no seu projeto hoje, de luta, né, que defende aí os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, nesse decorrer da história, né, a Assessoar, caminhando junto aí com os movimentos, né, teve as comunidades eclesiais de bases, né, que foram criadas aqui na região sudoeste do Paraná,
as grandes lutas aí nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, que foi a luta, né, pelas oposições sindicais, o sindicalismo muito forte, né, aqui na região sudoeste, então, sempre junto nessa luta, né, e a partir daí também, já no ano de 82, na década de 80, 90, se cria aqui nessa região, né, se constitui o MASTES, né, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Terra do Sudoeste do Paraná, que depois também veio a questão aí da constituição do MST, um trabalho muito forte nessa região da CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra, né, que fez uma luta importante, né, nessa região. E a partir daí também o MAB, né, que é o Movimento de Atingidos por Barragens, que veio se constituindo nessa região, né, e as lutas, a partir daí também a constituição da FETRAF Paraná, que é a Federação da Agricultura Familiar, né, que teve uma luta bastante grande nessa questão do sindicalismo, a luta pelo crédito diferenciado, a luta pelo cooperativismo, o cooperativismo solidário. Então, essa região, né, principalmente até os anos 90, com essas grandes lutas, né, que se teve a partir da luta, da revolta dos poceiros, né, da luta pela terra para produzir alimentos. Então, um pouco desse contexto eu trago, né, para a gente também ir olhando, né, e nos fortalecendo e resistindo, né, nessa luta, porque no decorrer dessa história, se nós tivemos conquistas, hoje temos, claro, muitas delas sendo tiradas, né, e nós temos que fazer a luta, mas se teve conquista, teve luta, teve organização, cada entidade, vamos dizer, com o seu jeito de trabalhar, com a sua forma de se organizar, mas sempre a região sudoeste teve esse vínculo, né, de se somar nas lutas. Então, a partir daí também, nos anos 90, a partir de toda a criação de organizações, do cooperativismo também, o Fórum, né, Regional de Entidades, como foi mencionado aí no início, né, que tem essa atuação aqui na região sudoeste, desde os anos 90, mais precisamente, que vem até nos dias atuais. Então, eu trouxe, nesse primeiro momento, esses elementos, né, para depois a gente ir avançando, discutir essa questão da solidariedade, o que é a solidariedade, para nos, nesse início de conversa, nos motivar para a luta, né, que nós continuamos, isso muito mencionado, né, que nós somos passageiros. Como eu comentei, a Cessuar está aí com seus 54, 55 anos, né, quantas direções passaram, associados, e ela firme nessa luta na defesa dos direitos, essa luta da defesa da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis, né, que vai aí na mesa de todos. E agora, nesse momento mais atual, também a convite, né, estamos se somando, participando, né, dentro de toda essa questão da solidariedade, né, com o comitê também de resistência e solidariedade em Francisco Beltrão. Então, a partir daí que a gente vai somando forças, somando lutas, né, construindo, olhando um pouco para a história, não podemos esquecer da história para nós avançar para frente, a história de quem lutou, de quem construiu, e principalmente aqui na região sudoeste, né, que vai nos fortalecendo, nos animando e nos direcionando a nossa luta, né, que, muito colocado aqui pela essa questão da pandemia, nesse momento, né, nos remete a um compromisso bastante grande, né, de responsabilidade de continuar e fazer essa luta daqui para frente, somando os espaços, somando as entidades, somando esses espaços já constituídos, com espaços que nós vamos constituindo, né, que é o Comitê de Resistência e Solidariedade. Então, acho que somando, com cada um com a sua forma, nós vamos fazer uma grande luta e na defesa dos direitos dos trabalhadores e as trabalhadoras. Muito obrigada, Paulo. Belo relato do enfrentamento de trabalhadores, de pequenos agricultores, da agricultura familiar na região de Francisco Beltrão. Então, vejam, estamos aqui falando de luta pela terra, luta pelo direito dos indígenas, luta pelos direitos dos trabalhadores como um todo, trabalhadores rurais, trabalhadores da área urbana,
servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada. A mudança legal que mais impactou a vida dos trabalhadores formais no ano passado foi a reforma da Previdência. Primeiro, apresentada à sociedade através de uma mudança em âmbito federal, né, uma reforma do governo federal da nossa Previdência Social. E aqui no estado do Paraná, quase que na sequência, o governador Ratinho apresentou a reforma da Previdência dos servidores estaduais do Paraná. Na ocasião, a Dunioeste e Sintioeste, através de seus representantes, estiveram acampados na Assembleia Legislativa em uma luta para tentar reverter essa mudança legal que provocaria um impacto imediato na vida de todos os trabalhadores, de todos os servidores do estado do Paraná. Qual o impacto imediato? Para todos nós, servidores públicos e servidores da iniciativa privada, devido à reforma da Previdência em âmbito federal. Um aumento na contribuição junto à Previdência Social. Então, de imediato, nós temos uma redução da nossa renda, uma redução da renda disponível para aquisição de bens e serviços. E lá no futuro, no longo prazo, o aumento do tempo a ser trabalhado para ter direito à aposentadoria. Né? Entre os trabalhadores, os servidores estaduais que têm menos tempo de carreira, dentre os quais eu me incluo, nós temos brincado e temos dito, nós não vamos nos aposentar, não vai dar tempo, né? Porque as exigências a partir de agora são tantas que, mesmo que nós nos aposentemos, será uma aposentadoria com uma renda extremamente baixa, porque foram previstas diversas reduções de salário para depois da aposentadoria. E a luta em torno dessa causa foi uma luta grandiosa. Nossos representantes foram verdadeiros guerreiros lá na Assembleia Legislativa. E é disso que estamos falando, né? Da luta do trabalhador da agricultura familiar, da luta do indígena, da luta do quilombola e dos trabalhadores formais, dos trabalhadores informais. Um detalhe importante que tem sido evidenciado com a pandemia da Covid-19 é o aumento da informalidade no Brasil. Mesmo que a informalidade não tivesse aumentado, nós temos agora a evidência da informalidade, porque os trabalhadores informais foram impactados quase que imediatamente pelos problemas econômicos relacionados com a Covid-19. Esse impacto, principalmente, se dá na redução da sua renda a zero, diaristas que perderam as suas diárias, pintores que perderam os seus contratos de trabalho, serventes de pedreiro que não têm mais onde trabalhar, e assim sucessivamente, para diversas atividades do setor informal. O vendedor de cachorro-quente, que não consegue mais vender o seu cachorro-quente por causa da crise, essas pessoas tiveram a sua renda zerada. A diarista é um exemplo, assim, real, né, de um grupo de trabalhadoras que tiveram realmente a sua renda zerada por terem sido dispensadas em função da redução da renda do patrão, né? Então, a fome é o aspecto mais grave da Covid. A fome é o aspecto mais grave da crise econômica que nós vamos enfrentar a partir da crise pandêmica, da crise sanitária. Mas existe uma preocupação deste comitê. Nós estamos resistindo solidariamente na nossa luta de classe, mas nós temos a preocupação de não realizar o assistencialismo por si só, né? Nós não cair somente no assistencialismo. Então, a pergunta que eu tenho para vocês agora é a seguinte: de que modo nós, na condição de Comitê de Resistência e Solidariedade, podemos atuar junto a essas famílias vulneráveis sem cair no assistencialismo? E fazendo e trabalhando junto deles também a questão da resistência, a questão da conscientização de classe.
Agora eu vou mudar um pouquinho a ordem das falas. Eu vou pedir para o Johnny começar. Pode ser, Johnny? Muito boa a sua análise, Rosângela, e a contextualização e também essa provocação que tu traz, ela é muito pertinente, né? Porque eu ainda cito outra classe que foi muito afetada no período de pandemia, que é a classe da agricultura familiar camponesa, que produz os alimentos, né? Então, nós tivemos aí um agravamento das perspectivas de comercialização que se tinha desenhado foram desconstruídas ou foram impedidas nesse momento em função das restrições sanitárias, né? E que levou ao agravamento, então, dos processos de comercialização. Então, a gente também precisa pontuar que uma parte importante, que é a motora da nossa produção de alimentos, a nossa agricultura familiar, ela foi realmente impactada nesse período, né? Contudo, eu acho muito importante destacar que, ao mesmo tempo que a gente teve situações de problemas e onde é que as famílias vêm enfrentando situações aí de dificuldades de comercialização, a gente tem contextos territoriais onde a criatividade nasceu ou aflorou muito mais nesse período. E aí eu faço algumas menções aqui para o contexto regional do oeste do Paraná, onde a gente teve, no grupo aí de famílias que a gente vem acompanhando, assessorando, uma série de iniciativas por parte das famílias de fazer vínculos direto com os próprios consumidores, né? Porque antes, ou essa alimentação chegava por meio de uma associação, de uma cooperativa, por meio das feiras, enfim, e esses contextos, muitas vezes, por meio da alimentação escolar também, obviamente. Contudo, muitas dessas possibilidades, esses canais foram barrados, né, em função das restrições. E aí, então, teve que buscar uma alternativa diferente, né? E aí surgiu esse contexto, porque o que a gente constatou que as pessoas urbanas, elas querem comer bem, querem comer comida de qualidade, comida direto da agricultura familiar, agroecológica, e tem buscado isso cada vez mais. E a pandemia também remeteu muito que a nossa saúde, a base da nossa saúde é uma alimentação saudável. E isso foi um dos fatores também que, vamos dizer assim, de tantos malefícios que a gente teve na pandemia, a gente pode dizer que talvez a comercialização e a proximidade entre campo e cidade, ela cresceu nesse tempo, né? As pessoas da cidade foram ao encontro das famílias agricultoras e as famílias agricultoras foram ao encontro da cidade também. Isso aconteceu por meio de grupo de WhatsApp, por telefone, existem relatos de famílias da cidade que foram até no contexto de propriedades, enfim, aumentou muito o processo de teleentrega, de levar diretamente na casa. Então, assim, a gente começa a colher iniciativas bem interessantes desse contexto, porque o que a gente quer num contexto da agroecologia é que o acesso à comida de qualidade, a comida de verdade, ela seja universal, e não simplesmente por uma elite que tem condições de pagar por um produto que muitas vezes nem é produzido no contexto territorial aqui, e que tem um alto valor agregado por uma série de logística que demanda para chegar a um produto muitas vezes aqui. Então, trazer uma perspectiva, uma releitura da alimentação, valorizando a cultura local, valorizando a produção local e os alimentos de época, porque, assim, uma coisa que também a gente precisa se reeducar, que nem tudo é possível em todo o tempo. Então, isso também é uma questão que é bem importante frisar, né? Por outro lado, é muito importante frisar também que, além da crise sanitária que a gente vive em função da pandemia, a gente também passa pela essa crise econômica, mas a gente não pode deixar de lado a crise ambiental. A gente tem um agravamento de uma série de questões no campo agrário. Eu cito, por exemplo, a liberação em massa de novos princípios ativos de agrotóxicos altamente
tóxicos para a saúde humana, para o meio ambiente, enfim, para uma série de fatores que afetam, muitas vezes não tem nem ainda mapeado todos os malefícios, e está sendo liberado numa quantia assim absurda. Então, isso também é um fator que a gente precisa analisar, porque tem passado muita coisa que a gente não tem constatado, né? Essa própria ameaça das nuvens dos gafanhotos também proporcionou uma liberação de princípios ativos muito pesados, que são muito tóxicos, né? E são situações que a gente precisa trazer para o debate também, porque que comida a gente quer, né? Não é simplesmente trazer, né? E a gente tem que considerar que 75% das terras agricultáveis desse planeta, elas são direcionadas para produzir comida para animal. Então, é um dado que assusta. Então, até quando nós vamos ter esse modelo de agricultura direcionado para mover uma máquina aí que ela é insustentável do ponto de vista ambiental, econômico, social? Então, a gente precisa refletir que, em algum momento, nós vamos ter que ter uma mudança. E, claro, não podemos aqui anunciar somente os problemas, mas sim as alternativas e os caminhos, né? E por isso que a agroecologia se coloca nesse cenário como uma possibilidade, uma alternativa para a agricultura, mas também muito empoderada para um contexto de mudança política que a gente precisa tanto, seja para o campo, mas também para a sociedade. Então, ela vem aí com um importante movimento aí que traz esse debate bem à tona. Obrigada, Johnny, por sua reflexão. A questão realmente da segurança alimentar, né? Da importância do alimentar-se bem para o desenvolvimento psicológico, mental e motor de todo ser humano. Passo a palavra, então, agora para o Paulo. Paulo, você gostaria de contribuir? Então, vamos lá, né? Como que, dentro dessa pergunta, né, como que atuamos, que forma nos organizamos, né, nesse período, né, e quando se fala da questão, então, de solidariedade. Eu acho que quando se fala em solidariedade, né, não é a gente dar o que sobra, mas sim dividir o que tem. Eu acho que a região e as organizações, os movimentos, né, têm feito esse debate, né, que não estamos, nesse momento, fazendo a caridade, mas sim a solidariedade. Então, acho que esse debate, principalmente quando se fala nessa questão de alimentação e nesse momento todo, né, das pessoas não ter emprego, não ter a renda, essa questão agravada pela pandemia, né, o isolamento social, toda essa questão que vem vindo, mas que nós já temos, né, um contexto que ele vem de antes da pandemia, né, que é essa questão da retirada do direito, a retirada das políticas, principalmente olhando pela agricultura familiar, pela produção de alimentos, pela agroecologia, né, políticas de aquisição de alimentos. Então, isso só se agravou agora no momento da pandemia, né, com se olhar pela agricultura familiar, pelos agricultores agroecológicos, né, nós temos todo um debate aqui na região sudoeste do Paraná, que é a plataforma da comida saudável, onde tem esse debate, né, isso que o Johnny trouxe, né, as dificuldades de comercialização que teve, principalmente com as feiras dos agricultores, essa questão, principalmente também da alimentação escolar, aquisição, né, deu uma parada e a gente teve que fazer uma luta bastante grande para que também os municípios, né, aqui na região sudoeste tem a ANSOP, a gente fez um debate que continuasse adquirindo esses produtos, né, e também dando aí uma forma de chegar até as famílias, mesmo que os alunos não estavam aí participando, né, não tendo essa questão de estar em aula. Então, acho que esse é o debate, né, onde que se temos que debater essa relação campo e cidade. Então, quem produz um alimento de qualidade, né, mas que também quem está lá no meio
urbano, muitas vezes com as suas dificuldades financeiras, tenha esse direito, tenha a condição de se alimentar de um alimento saudável. E aqui na região, principalmente, também nós tivemos aí no último dia 25, né, uma grande das várias ações de solidariedade que as entidades vêm fazendo, né, da sua forma, algumas individuais, também o Fórum Regional das Entidades do Campo e da Cidade, e também esse fortalecimento com o Comitê de Resistência e Solidariedade. Então, foi feita essa ação do dia 25, a última agora, em conjunto, né, o Fórum, o Comitê de Resistência e Solidariedade, onde 300 famílias, 100 em Clevelândia e 200 em Pato Branco, né, do meio urbano, estiveram recebendo. E um avanço bastante grande é a gente olhar para a qualidade, né, dessas cestas. Eu acho que nós não podemos deixar de debater isso, né, que é uma cesta diferenciada com produtos, né. Essa última, então, teve aí 4 tipos de verduras, né, nessa cesta. Então, e também os produtos, o comitê tem trabalhado isso com o recurso que é arrecadado, também o recurso das próprias organizações, né, que tem disponibilizado e feito essa aquisição dos produtos da agricultura familiar, das cooperativas da agricultura familiar, né, que são produtos aí produzidos e organizados, né, pelos agricultores familiares. Então, acho que esse é um debate, né, que a gente vai, nesse momento de crise, de pandemia, né, de retirada de direitos, de essas formas de comercialização, né, tudo que vem aí, vamos dizer, afetar muito a agricultura familiar, a agroecologia, esse avanço disseminado, liberações dos agrotóxicos, que o Johnny trouxe, acho que uma preocupação bastante grande, né, que alimento que com toda essa liberação, né, com a contaminação dos agrotóxicos, então a gente fazer esse debate nesse momento, ele é importante. E ainda quando se faz, que modo atuamos na solidariedade, a gente tem debatido e a Acessoar tem feito essa defesa, né, que nós fizemos esse debate em conjunto, onde a gente vai ter uma ação, por exemplo, essa ação de Pato Branco, das 200 famílias de Clevelândia, foi as organizações, os movimentos, lá com a associação de bairro, com a escola que está lá naquele espaço, ou, vamos dizer assim, com as entidades já constituídas, né, uma forma da gente chegar até essas famílias, né, de uma forma que vai fortalecer a nossa organização, que vai criar esse vínculo para nós chegar lá, debater com essas famílias que nesse momento estão com grande dificuldade, recebendo esses alimentos, eles saberem também de onde que está vindo esses alimentos, quem que está produzindo, e que possamos, num futuro para frente, olhando que temos que ir fortalecendo a nossa luta, se organizando, que nós podemos ter essa ligação, né, não simplesmente ir lá e entregar uma cesta, ou muitas vezes, alguns espaços, né, vamos aí viver também um momento, agora nesse próximo período político, né, mas como que nós fortalecemos as nossas organizações, fortalecemos as organizações de bairro, os militantes, né, o pessoal que está lá na base mesmo e dialogando com essas famílias. Então, acho que a forma de nós estarmos castrando, buscando, né, toda essa questão que tivemos também aqui na região com os indígenas, né, com os quilombolas lá de Palmas, onde foi um debate direto lá com a organização, por exemplo, Palmas foram 200 famílias beneficiadas dos quilombolas, né, direto com a organização, com a comunidade, a escola, né, que fez esse trabalho de fortalecimento. Então, como que nós fizemos esse debate e vamos fortalecendo a nossa luta, né, e não simplesmente nós chegar a entregar uma cesta, que claro que as pessoas é importante, estão recebendo, mas vamos fortalecer, vamos fazer esse debate e fortalecer os espaços que nós temos constituídos, né, e tudo que é espaço, tanto, principalmente se nós olhar a questão urbana, os bairros, tem escola, tem associação de moradores, tem as casas-lar, tem também as APAI, né, que são as associações. Então, como que nós fizemos esse debate e fortalecemos essa luta, né, de quem nesse momento está precisando com o trabalho, vamos dizer assim, que as organizações, essa luta da produção de alimentos saudáveis. Então, acho que esse é o momento de nós caminharmos nesse sentido e fortalecer
a nossa luta e fazer as ações de solidariedade ligado a um espaço já organizado e constituído pelo próprio povo, né, que está nesse momento de necessidade. Ok, Paulo, obrigada aí pela colaboração, pelas sugestões. Aproveitando, então, que a Andressa também é do comitê de Francisco Beltrão, de repente pode complementar aí um pouco os exemplos que foram citados pelo Paulo. Fica à vontade, Andressa. As falas foram excelentes até agora, né? Eu até fico pensando onde é que eu vou inserir tudo que, eventualmente, nós podemos inserir. Eu começo dizendo que o Comitê de Francisco Beltrão já arrecadou mais de 40 mil reais, né? E isso nós estamos, enfim, transformando nestas cestas básicas. Obviamente, existe uma preocupação para que não haja, como você mesmo disse, né, Rosângela, um assistencialismo. Essa não é a ideia principal. Entretanto, é impossível não dizer que com fome ninguém pensa, né? Com fome ninguém consegue fazer nada, né? Com fome não há saúde, não há educação, não há modo de aprender. Então, acho que essa é a primeira necessidade realmente, e infelizmente, sim, a gente concorda, inclusive por conta de dados oficiais, né, que a pobreza aumentou, e as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza aumentaram nos últimos anos, e não, obviamente, não somente em consequência da pandemia. A nossa associação, como ela é uma associação docente, obviamente ela faz um contato com os seus membros, né? Então, por exemplo, nas sessões ligadas à agroecologia, nós temos associados que trabalham especificamente com esse tema, né? E a universidade faz projetos não só de pesquisa, mas também projetos de extensão, né? O que facilita, enfim, esse compartilhamento de saberes, o que pode, obviamente, ajudar bastante essa população. Claro, nessa época de pandemia, obviamente que algumas ações, elas são mais retraídas, né, em função da gente não poder fazer reuniões, enfim, né, mas eu queria também retomar um pouquinho, talvez para contextualizar, assim, quando você falou da reforma da Previdência, né, e eu queria só lembrar a todos que a ideia original, e é uma ideia linda, se me permite dizer essa palavra, era que, de fato, a sociedade suportasse não a Previdência, mas um sistema maior, né, um sistema de seguridade social. Então, com a Constituição de 1988, nós criamos um sistema até então inédito, né, que é um sistema que engloba saúde, previdência e assistência, né? A gente costuma brincar dizendo que é bem simples, né? Saúde para todos, previdência para quem paga, né, quem contribui, e assistência efetivamente para quem precisa. O grande problema é que, desde então, nós vamos vendo diminuição das formas de custeio desta seguridade social, né? Não existe um orçamento específico, né? Esse é o orçamento da Previdência, esse é o orçamento da saúde, esse é o orçamento, né? Existem recursos que estão destinados a isso, tá? Mas não existe um orçamento. Por quê? Porque é um sistema maior, um sistema de seguridade social, com desvinculação de receitas feitas pelo governo, pelos governos, isso, enfim, tem perdido muito do seu foco. Então, claro, isso é um problema grande. A Previdência vem perdendo muito do seu caráter, né, com esta reforma que foi feita pelo atual governo, né, ainda que, não sei se vocês sabem, mas do projeto original, né, constaram quase 300 emendas para modificar, suprimir, enfim, então talvez tivesse sido ainda pior se a gente não tivesse feito, assim, uma mobilização em alguns termos, né.
infelizmente, não conseguimos que os ideais dessas mobilizações fossem todos aceitos, né, e que tivéssemos, então, um poder sobre essa reforma. Claro, não é a primeira reforma previdenciária, e no que diz respeito ao Estado do Paraná, a gente acha que é uma reforma muito injusta, né? Mas tanto a reforma previdenciária federal quanto a estadual, elas já estão sendo, né, questionadas juridicamente. A gente espera, então, que isso sirva para garantir, na prática, não mais um decréscimo da renda, né, Rosângela, como você bem lembrou, porque no Estado do Paraná, efetivamente, em abril, os servidores tiveram uma diminuição de salário, né? O seu valor final foi menor do que os outros, sem contar que os funcionários que estão vinculados ao executivo já vêm sofrendo com uma diminuição do seu poder de compra de mais de 17%, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que esse sistema capitalista incentiva o consumo, né, a compra de bens, serviços, o que quer que seja, na prática os trabalhadores estão vendo o seu poder, né, de aquisição diminuído, né? Então, isso é uma coisa a se pensar, né? No caso específico do Paraná, nós tivemos, inclusive, acesso às contas do Estado, a gente tem um economista que acompanha essas contas para a gente, e a gente sabe e consegue provar matematicamente que não havia necessidade, né? Que não havia falta de dinheiro, né, a justificar essa reforma, e, inclusive, considerando o assalto dos 8 bilhões, né, da Paraná Previdência, que aconteceu aí no governo Beto Richa. Então, acho que pensando sobre isso, né, a DUFB, primeiramente, então, vai ajudar, né, e pode ajudar nesse momento, garantindo para o máximo de pessoas possíveis, né, da nossa região, que elas não tenham mais a preocupação alimentar, né, que pelo menos isso, a priori, seja de alguma forma suprido, e depois, claro, é possível estabelecer parcerias, é possível que os seus associados cheguem, então, nessas pessoas e que consigam estabelecer projetos em conjuntos, né? A universidade, de novo, eu repito, né, tem um papel muito fundamental, né, um papel fundamental nessas questões, até porque quando a gente fala de ensino, a gente fala não só do ensino que a gente diz que é de sala de aula, né? A gente fala da pesquisa e a gente fala da extensão, e a extensão é efetivamente esse contato que temos com a população. Algum tempo atrás eu li um estudo que foi feito a respeito dos chamados bancos sociais. Existem, então, lugares onde se monta um banco social, e esse banco social ele vai oferecer pequenos empréstimos. E empréstimos, assim, de 50, 100, 200 reais, são realmente valores mais baixos, né? E todos os lugares onde se foi implementado a ideia do banco social surtiu muito efeito, ajudou no desenvolvimento das comunidades, e, por incrível que pareça, o índice de inadimplência é baixíssimo, né? Porque, obviamente, não há aí a ideia do lucro a qualquer custo, então, isso também é uma outra questão que deve ser levada em consideração. Então, claro, vivemos uma crise econômica, vivemos uma crise sanitária, há quem diga que o capital já vem sofrendo uma crise há muitos anos, ainda que nós saibamos que nas outras crises o capital sempre se reinventa, então sim, é verdade, precisamos tentar impor alguns limites, né, e fazer todo esse processo de resistência para que a gente não seja aí solapado por esse sistema, né? Nós temos algumas ideias, enfim, né, que talvez possam ser aproveitadas. Por exemplo, né, o comitê dentro da área sanitária, ele é uma instituição, um instituto, enfim, né, que pode, inclusive, denunciar
eventuais descumprimentos das ordens sanitárias, né? Porque, enfim, o nosso comércio funciona, mas ele funciona dentro de uma regulamentação, né? Tem que haver uma série de atos que devem ser tomados, né, desde higienização de todos os objetos até redução da capacidade de público, né, então, dentro disso, o comitê também pode receber denúncias, e também encaminhar essas denúncias e ajudar na fiscalização da manutenção dessas regras, né, inclusive acionando o Ministério Público sempre que for necessário. Eu penso que, para essa pergunta, que poderia ser respondida de outras formas, certamente, a contribuição a priori seria essa. Muito obrigada. Muito obrigada, Andressa. Muitas e boas contribuições e boas sugestões para a manutenção das nossas estratégias de resistência e solidariedade. Passo a palavra agora para a Marlene. Pode ficar à vontade, Marlene. Então, que boa pergunta, né, Rosângela? Como não cair no assistencialismo, né? Como fazer solidariedade e resistência, né, sem cair no assistencialismo? Aqui em Toledo, para quem acompanhou um pouquinho do Comitê de Solidariedade e Resistência e Solidariedade, sabe muito bem que nós, do movimento sindical, que nós que representamos a classe trabalhadora, fomos excluídos do COI, né, que é o Centro de Operações Emergenciais. Então, aqui a gente já percebe uma exclusão. Exclusão de quem? Dos trabalhadores. Nessas discussões do COI, ficou muito claro que pouco importava o lado do trabalhador. Aqui importava-se o sistema, né, de como iriam gerenciar, e os empresários. Essa era a representatividade dentro do COI. E aí, o que fazer? Né? Não poderíamos ficar aqui de mãos atadas. Afinal, nós queríamos participar, mas nós fomos impedidos de participar. Inclusive, encaminhado ofício ao município de Toledo, solicitando a participação, a representatividade do movimento sindical dentro do COI, foi nos negado esse direito. Né? Então, partimos ali para fazer algumas divulgações em meio à mídia. Usamos também o carro de som, também para passar em todos os bairros aqui da cidade de Toledo, né, em conjunto, né, com os outros sindicatos, para que a gente pudesse levar a essa população, a essas pessoas, uma palavra de consolo, de esperança, e dizer que eles não estavam sozinhos, né? Que tinha, né, alguém, que tinha outras instituições que pensavam neles enquanto trabalhadores e que davam importância ao resguardo da vida deles e de suas famílias. Então, quando a gente fala assim, como não cair nesse assistencialismo? A gente sempre fala assim, a gente precisa se aproximar deste público, né? De alguma forma, a gente tem que fazer o corpo a corpo. E mesmo quando é nos negado isso, a gente precisa buscar alternativas para chegar e se aproximar. Não é só concedendo, dando uma cesta básica. Por quê? Porque se você não conscientizar esse cidadão, não dizer para ele o que está acontecendo, o momento que ele está vivendo, o que causou este momento, né? Porque tudo tem uma consequência. Se a gente não dialogar, né, infelizmente vai ficar vazio. É como se estão me dando, né? Eu estou recebendo, vai ficar estagnado, não vai fazer uma reflexão política do nosso momento, né? Porque nós sabemos que é uma questão política, é quem a gente vota, é quem nós elegemos para ser os nossos governantes, prefeitos, enfim, é o que vai trazer as consequências futuras. E tudo isso, gente, a gente sente muito, né, pela questão da pandemia, o que as pessoas, as famílias estão passando, nossas famílias do serviço público municipal, servidores públicos municipais, de todas as esferas, né? Mas,
com certeza, foi um chamado também de atenção que muitos passaram a olhar e a perceber o quanto as políticas públicas são enfraquecidas, né? E uma delas, principalmente dentro da educação. Todas, né? Se a gente olhar para a saúde não tinha estrutura, não tinha investimento, enfim, para atender, né? Se nós olharmos para a educação, o que foi para os professores do magistério dar aula nesta pandemia? O quanto eles têm tentado se esforçar com os instrumentos de trabalho que tiveram que adquirir. Então, a gente ouviu a Rosângela, né, muito bem no seu comentário, falando da redução econômica aí por conta da diminuição do seu salário devido ao aumento da alíquota da Previdência, mas, de contrapartida, os profissionais tiveram que fazer aquisição de instrumentos de trabalho, né? Tiveram que comprar um celular, tiveram que contratar uma internet, né, que comportasse, que conseguisse dialogar ali com seus alunos, tiveram que comprar um computador, alguns a impressora, né, tintas para essa impressora, para fazer a impressão de material. Então, veja só, gente, aonde nós chegamos, a que ponto nós chegamos. E aí, essa política pública precisa ser não só para o profissional, não é investimento para o profissional, mas para todos. Se a gente olhar que como a educação é importante e seria revolucionária na vida de todas essas crianças, jovens, né? Nós investiríamos muito mais na formação dos profissionais também, porque hoje nós estamos amarrados, né? É uma questão política, porque hoje o professor não pode chegar numa sala de aula e falar a realidade, né? Sabemos muito bem disso, principalmente quem trabalha nas universidades, a desvalorização que tem sido os cursos, né, de ciências sociais e outros cursos das humanas, né? O quanto essa desvalorização tem vindo deste governo, né? Porque são os cursos que geralmente ainda formam profissionais capazes, né, de transformar dentro de uma sala de aula, né? E essa transformação é o quê? É o aluno, é a criança, é a evolução, né? Você fazer com que este aluno seja reflexivo diante da sua realidade, diante das realidades que estão postas a ele. É mostrar para ele que nada não é que estão dando, é um direito que ele tem, né? Mas o que a criança, o que esse adolescente, criança, enfim, precisa fazer para conseguir fazer com que lhes garanta esse direito, né? Mas é possível, sim, mas desde que haja uma conscientização em massa, né? E que a massa se revolte aí, e que a massa busque, né? Para que os governos cumpram aí com os direitos desse montante, dessas pessoas em geral. E, assim, a conscientização, né, do meu ponto de vista, a conscientização, principalmente do sistema público, dos nossos trabalhadores do sistema público. Eles precisam ter ciência, né, do papel deles enquanto profissionais do sistema público, né, trabalhar com a conscientização e sempre investir, né, nessas políticas públicas. E que se o assistencialismo for a única forma da gente se aproximar dessas pessoas, que assim seja, né? Que a gente vá, mas que a gente agregue principalmente a questão política, né? De conscientização dessas pessoas, para que amanhã ou depois elas possam entender, né? Que o papel delas enquanto cidadão e que é possível ser diferente, que elas é possível que elas construam sem depender de alguém, né? E só para finalizar, eu estou cuidando do meu tempo, né? Mas, assim, uma questão que eu sempre digo são o grupo empresarial. Aqui em Toledo, a gente foi impedido de participar, né, das questões emergenciais que tratava do Covid. E claro que tinha um grupo seleto ali de empresários muito atentos, né? E querendo que ficasse aberto o tempo todo, que não feche.
porque se fechar eu vou mandar meus trabalhadores embora, né? Então, a gente percebe que ali não se houve solidariedade em momento algum, né? Em algum momento, poderia pensar, não vou lucrar tanto este mês, né? Mas eu vou manter a saúde, né? Não só dos meus funcionários, mas inclusive até a dele, enfim, dos familiares, né? Mas em nenhum momento se pensava dessa forma. E se vocês acompanharam em Curitiba, São José dos Pinhais, a Renault, né? O caso da Renault, gente, não precisaria ir tão longe, né? A gente tem essas realidades aqui. Mas a demissão de mais de 700 mil trabalhadores, a gente faz análise do quanto os trabalhadores são penalizados a vida toda. Porque essas empresas, elas recebem incentivo, quase todas, poucas as empresas que não recebem incentivo fiscal, mas elas recebem incentivo fiscal para explorar. Elas vêm com a proposta, você me concede incentivo fiscal e eu vou gerar emprego. Mas você já viu alguma geração de emprego de diretor executivo? Não. A geração de emprego, o que eles fazem em troca, né? Na devolutiva, é o chão de fábrica. São os trabalhadores braçais. E aí ela lucra, ela ganha né, milhões. E um momento desse, que ela não está passando, né, com essa dificuldade ao ponto de mandar trabalhadores embora, não. Né? Há uma redução, talvez no lucro, né? Mas a conscientização delas, das empresas, eu quero ganhar, eu quero lucrar, né? Então, assim, a gente, enquanto representante dos trabalhadores, infelizmente é uma realidade que a gente convive diariamente, né? Outra questão é uma atrás de EPIs, que aqui em Toledo a gente teve muitas dificuldades de fazer com que o município cumprisse e ainda não cumpriu, né? É o fornecimento básico dos materiais de EPIs para esses trabalhadores, né, fazer a sua função, a qual foi contratados. E a gente continua com vários processos na justiça, não é só um, são vários, tá? Cerca de 6, 7 processos na justiça, só cobrando do município, né, a prevenção à vida desses trabalhadores. E aí, para além dos processos, a gente tem que sempre estar lembrando os nossos servidores, principalmente a esses trabalhadores, que se chegar o município a cumprir com as determinações, aquilo que foi solicitado, o direito do material de EPIs, o afastamento do grupo de risco, né? Que isso se deu de luta, através de uma entidade representativa dos trabalhadores. Porque quando ganha o processo na justiça, o que o município vai, faz e cumpre? Ok. Só que se você não chegar lá, não explicar isso para aquele trabalhador, ele vai achar que o município ainda foi bonzinho, o prefeito foi bonzinho, né? E é por isso que eles estão recebendo todo aquele material de EPIs. Então, assim, sempre a gente precisa estar conscientizando. Eu sou uma defensora de que deve ser ensinado política dentro da sala de aula, desde o pré-escolar. Se pudesse ensinar desde a educação infantil, tinha que ensinar. Porque se a gente não fizer esse trabalho, infelizmente, todos nós tendemos a perder muito e, com certeza, para os interessados, para o capitalismo, é muito interessante ter sempre aquele que vive somente do assistencialismo. Muito bom, Marlene, se posicionando na defesa da educação e na condição de uma denunciante de diversas situações que têm sido enfrentadas aqui em Toledo por trabalhadores, pelo próprio Comitê de Resistência e Solidariedade, pelo Ser Toledo, né? Eu tenho acompanhado de perto, devido à minha participação no CRS de Toledo, e é tudo isso que a Marlene falou e um pouquinho mais, né, Marlene? Então, nós temos que trabalhar muito a conscientização desses nossos trabalhadores para que eles entendam que algumas vitórias vêm, sim, da classe sindical e do seu representante sindical. Não foi uma benevolência do governo, do executivo, né? Ressaltando ainda
que, por ocasião da defesa da Previdência dos servidores públicos lá na Assembleia Legislativa, esteve presente também, firme e forte, a APP Sindicato, que também participa dos nossos comitês de resistência e solidariedade, através das subseções dos municípios, nos quais o comitê está instalado, e outros sindicatos de representações de servidores públicos que também estiveram lá participando dessa luta. Passando agora, pessoal, para a finalização do nosso debate, eu estou gostando muito de todas as falas, de todas as contribuições. Olha, se dependesse aqui da minha disposição, a gente ficaria aqui umas 2 horas, tá? Mas, para cumprir o protocolo, precisamos fazer o encerramento, aí no máximo em 1h30, né? E eu quero agradecer muitíssimamente a participação de vocês, dos nossos debatedores, o Johnny, o Paulo, a Marlene, a Andressa. Agradecer mais uma vez a presença da Verônica, fazendo aí a tradução em Libras do nosso debate. Agradecer ao Giancarlo, que é o nosso assessor técnico do debate de hoje, e a todos os que estão acompanhando ao vivo esse nosso debate, e também já agradecer aqueles que vão assistir o debate posteriormente, através da plataforma que disponibilizará a gravação das nossas contribuições. Então, agora passo a palavra mais uma vez para vocês, para as suas considerações finais e para o encerramento da nossa noite de hoje. Começando, então, agora pelo Paulo. Fica à vontade, Paulo. Então, primeiro, também agradecer, né, esse espaço, esse convite, né, claro que a gente poderia ficar mais tempo debatendo, temos assuntos, temos muito a estar construindo, né, mas eu acho que dentro dessa forma a gente vai se somando e vai fazendo a luta, né, e principalmente nesse momento, né, que estamos também com essas atividades de solidariedade, né, reforçando mais uma vez a solidariedade de trabalhador para trabalhador. Eu acho que é isso que nós temos trabalhado, né, e dizer também quanto à região sudoeste, né, todos esses recursos também arrecadados via comitê, via conta, né, mas nós tivemos também um grande trabalho, né, a partir das feiras, a partir da plataforma da comida, né, que foram também doações dos agricultores, agroecológicos, que estão nas feiras, que estão na plataforma da comida, né, dos reassentamentos do MAB, né, aqui na região, que tiveram fazendo doações, né, as famílias mesmo, diretamente fazendo doações de alimentos, e também um trabalho muito grandioso, importante, né, com o movimento do Sem Terra, o MST, vem fazendo aqui na região, né, que é as hortas comunitárias, onde estão produzindo alimentos para as doações. Então, teve aí, né, uma doação muito grande de produtos, e por isso também essa diferenciação que a gente destacou nas cestas, né, que foram feitas. E a região sudoeste, a CESOAR, junto com todas as organizações, movimento, Fórum Regional, tem, vamos dizer assim, essa questão da solidariedade muito presente. As jornadas de agroecologia, né, que é participado, a região participa nos municípios, toda a alimentação que vai para lá, das delegações, é na forma de doações. Nós tivemos no início desse ano, né, o EIVE, que é o Estágio Interdisciplinar de Vivência, 2 semanas aqui na região sudoeste, né, com os jovens do Levante Popular da Juventude, toda essa alimentação que eles tiveram nas 2 semanas de trabalho foi através de doações de solidariedade. Então, o povo, as organizações, as famílias, os agricultores familiares, agroecológicos, né, tem esse caráter, essa forma de estar se organizando e estar doando. Então, acho que vamos se somar, vamos fortalecer na luta, né, cada um no seu espaço, na sua entidade, com a sua dinâmica, né, nós temos muitos espaços constituídos de luta, de organização. Vamos fortalecer, aonde nós puder somar, vamos estar somando na luta, porque, na verdade, todos lutam em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, dentro de cada categoria, por isso é essa questão da luta de classes, né, e esse desafio que temos tendo nesse momento, que é as nossas atividades mais
online, né? E eu acho que é um aprendizado, é uma experiência, mas também eu acho que deixar aqui alguns elementos de preocupação e também para nós estar refletindo quanto comitê, quanto organização, né? Quais que são também os trabalhadores que nós queremos estar atingindo, né? Porque se nós pegar pela gamilhar, o agricultor levanta 6 horas da manhã, vai fazer todo o seu trabalho, chega à noite, quem trabalha nas fábricas, no comércio, então, que forma é que nós vamos constituindo, né, e vamos fortalecendo nessa questão mais online, né, para não deixar de lado isso que alguns companheiros aqui trouxeram, que é o corpo a corpo, é estar lá com o trabalhador. Então, não podemos também, de momento algum, né, nos ficar muito atrás de uma tela do computador, de um celular, né, e como que nós conseguimos chegar lá no trabalhador? Tem todo esse debate que a companheira trouxe, né, da educação, né, que é as aulas à distância, uma dificuldade, o acesso à internet. Então, nos nossos trabalhos também nós temos que ter essa relevância, olhar para isso, como que nós vamos construindo formas de debate, de construção, de fato, com os trabalhadores, né, e não simplesmente os debates ficar mais entre as lideranças, a organização, mas sim chegar lá naquele trabalhador que trabalha no frigorífico, que trabalha na fábrica, que trabalha lá no mercado, né? Tem um dia extremamente corrido, como que nós conseguimos, com os nossos mecanismos, nesse momento de isolamento social, esse debate. Então, agradecer essa oportunidade, né, aos companheiros e as companheiras aqui nesse debate, né? Vamos seguir firme na luta, vamos defender o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, fazer solidariedade, não caridade, e fortalecendo os espaços constituídos de organização que nós temos tanto na região sudoeste, na região oeste, né, e seguir firme na luta. E, na dúvida, ficamos do lado dos trabalhadores, né, dos pobres. Eu acho que essa é a mensagem, né, do Dom Pedro Casadáliga, né, que faleceu semana. Então, na dúvida, estamos aí com os trabalhadores, estamos com os pobres. Então, um grande abraço a todos, também quem está nos ouvindo, e temos aí para se somar e fazer a luta na construção do trabalho coletivo. Ok, muito obrigada, Paulo. Marlene, pode ficar à vontade. Pessoal, só ressaltando que o Giancarlo está chamando a nossa atenção com relação ao tempo, então peço para que vocês façam aí uma fala de despedida um pouco mais curta, tá? Eu vou ser bem breve, então, Rosângela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de participar, né, nesse diálogo. É sempre muito bom ouvir os demais, né? Às vezes a gente fica no nosso mundo, no nosso contexto, e a gente acaba não ouvindo as outras demandas, as outras realidades, né, e outros grupos, né, como foi muito bem citado aqui, a questão dos indígenas, da agricultura familiar, né, enfim. Mas, só para finalizar, essa questão da solidariedade, o comitê Resistência e Solidariedade, né, não poderia ter um nome melhor, né, porque ele fez uma junção daquilo que nós, que geralmente participamos ativamente desses movimentos, representamos, né. A gente sempre está na luta, sempre lutando, não para nós em si, mas para todos, né? A gente luta pelo outro e acabamos nos incluindo no meio disso. Então, luta para todos, independente da sua categoria, da sua classe, enfim, é uma luta para todos. E nessa luta, a gente se depara com algumas situações. E nós somos humanos, né? E como todo ser humano, a gente traz conosco alguns valores éticos, né? Valores morais, enfim. E a gente consegue, diante dessas situações, poder dialogar com os demais e poder contribuir com outros, né? E a gente passou por algumas experiências legais, bacanas aqui, que em algum momento alguém recebeu uma cesta, porque passou naquele primeiro momento da pandemia, né, quando os 15 dias, né, fechados, passou por uma dificuldade. E aquela servidora, ela precisou de uma cesta básica naquele momento. E o comitê, né, foi solidária com ela.
Mesmo ela tendo vergonha, quando ela entrou em contato, ela falou assim, eu não gostaria de estar fazendo isso, né? Mas eu preciso, eu fiquei sabendo que existe o comitê e eu preciso. E nós fomos, e a Caroline, né, Recalcade, que esteve aqui à frente, né, levou e entregou essa cesta básica. E essa servidora, depois de 3 meses, ela pediu como é que ela fazia para ser solidária. Tá? Então, assim, isso é muito bacana, porque a servidora entendeu aquele contexto de dificuldade dela. E quando ela se restabeleceu, ela já procurou o próprio sindicato para saber como ela fazia, porque ela também gostaria de participar, porque ela queria ser solidária e queria contribuir. Tá? Então, eu acho que o nome do comitê, ele faz jus, né? E ele é muito representativo, e de fato representa a todos nós que estamos aqui nesse debate, né? E a toda a classe trabalhadora, porque só mesmo quem é trabalhador sabe, né, o que é viver dia a dia neste país, e ainda mais agora, neste momento tão difícil, né, que é a questão da pandemia. Eu agradeço a vocês a oportunidade de poder estar participando aqui com vocês, e tenham uma boa noite. Solidariedade de classe. Agora, com a palavra, o Johnny. Da mesma forma, um agradecimento especial, né, de poder estar nesse espaço e compartilhando um pouco das ideias, dos pensamentos, das angústias e também das vitórias que a gente vem tendo, né? Então, acho que é muito oportuno priorizarmos esses espaços cada vez mais. E eu gostaria aqui de deixar uma mensagem, uma sensibilização para as pessoas que vão assistir ou que estão agora acompanhando ao vivo, para que olhem com carinho para as doações, os números das contas foram disponibilizados, mas que olhem com muito carinho e atenção, porque, de fato, nós estamos numa situação bastante vulnerável, tem muitas pessoas em situações delicadas, e por isso que eu faço essa sensibilização para você que vai ouvir essa mensagem. E também gostaria de compartilhar uma campanha que a nossa instituição está fazendo, se chama Cesta Consciente. É uma arrecadação de recursos no contexto a nível nacional, com a proposta de duplo impacto, ou seja, compramos os alimentos da agricultura familiar e doamos para as famílias necessitadas. Então, dizer para as pessoas aí que existem várias iniciativas que estão tentando suprir esses anseios e essas necessidades que estão tão presentes no nosso contexto brasileiro atual. Então, novamente, muito obrigado, e que a gente possa seguir aí firme, mobilizado e buscando os caminhos mais sustentáveis e mais solidários possíveis, mas com muito empoderamento político também. Muito obrigado. Obrigada. Andressa, fica à vontade. Também, a exemplo dos colegas, agradeço muito essa oportunidade. Acho que esses espaços que a gente tem construído virtualmente, eles têm ajudado muito a propagar esses debates, e isso também facilita muito. E eu termino só lembrando que a solidariedade é um dever, né? É um dever de toda a sociedade. A gente não pode esquecer isso, né? E, inclusive, a própria sociedade brasileira, e eu digo que a sociedade brasileira, ela se expressa, se materializa através do Estado, ela tem lá, entre os seus objetivos, né, a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades regionais. Então, a gente não pode esquecer disso. Obviamente, o Estado, que é a sociedade organizada, tem um papel mais importante no sentido de criar políticas públicas que visem a cumprir com esses objetivos constitucionais, mas também nós, enquanto indivíduos, enquanto membros dessa sociedade, temos também esse dever de colaborar aí com os nossos, né, colaborarmos uns com os outros. E por isso eu peço a todos, como fez o Johnny, né,
por favor, doem, contribuam, as nossas contas estão aí, participem dessas ações solidárias, e a gente espera que essa pandemia nos faça repensar muitas coisas enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, e que, obviamente, passe logo. Então, de minha parte, é isso. Eu agradeço bastante e desejo a todos uma boa noite, e não esqueçam de contribuir. Muito obrigada, agradeço mais uma vez aos nossos debatedores. Quero aqui registrar a presença aí do Alfonso no nosso chat, fazendo alguns comentários. Também houve outros comentários de outros participantes. Agradecemos muito a participação de todos vocês. Continuemos construindo a resistência e a solidariedade de classe. Encerro, então, com mais um pensamento do nosso saudoso Dom Pedro Casaldáliga. Malditas sejam todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos, para ampararem cercas e bois, e fazer escrava e escravos os humanos. Outra é a terra nossa, homens todos, a humana terra livre, terra de irmãos. Um abraço, boa noite a todos.